O atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, e o ex-diretor adjunto, Alessandro Moretti, creiam, estão prestando depoimento neste momento à Polícia Federal para o inquérito que apura um esquema de espionagem ilegal, a chamada ABIN paralela. A Janaína Camelo chega com mais informações. O atual diretor está prestando depoimento e ainda não foi demitido? Queria entender, Janaína. Pois é, né, Capês? A Polícia Federal quer alguns esclarecimentos aí do atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia. Tanto ele quanto o Alessandro Moretti já estão aqui na sede da Polícia Federal, chegaram há pouco. E aí, só para entender esse assunto, né, Capês? Porque são dois assuntos diferentes, assim, um pouco diferentes, mas que vão entrar todos no mesmo inquérito, que é ali da ABIN paralela. Porque o Luiz Fernando Correia, ele foi intimado para dar explicações sobre a denúncia de que a ABIN teria ali espionado ilegalmente, né, autoridades e órgãos do Paraguai. Isso tudo em meio àquelas negociações que Brasil e Paraguai estavam fazendo com relação ao fornecimento de energia elétrica por parte da usina hidrelétrica de Itaipu. Esse caso veio à tona no final do mês passado, criou uma grande crise diplomática entre Brasil e Paraguai, tanto que o Paraguai imediatamente ele suspendeu as tratativas, convocou o embaixador do Paraguai aqui no Brasil para prestar esclarecimentos. Enfim, no caso de Alessandro Moretti, ele é ex-diretor adjunto porque recentemente ele foi exonerado. E por que ele foi exonerado? Porque a Polícia Federal está investigando se houve uma obstrução de justiça, se ele atrapalhou as investigações da ABIN paralela, que iniciou ali com investigações contra um núcleo de Bolsonaro que teria usado a estrutura da ABIN para também espionar ilegalmente autoridades, políticos, desafetos do então presidente Jair Bolsonaro, isso durante a gestão de Jair Bolsonaro. Então foi por isso que Moretti foi exonerado. Bom, então os dois depoimentos estão acontecendo hoje ao mesmo tempo, vão ser depoimentos que vão acontecer em salas diferentes, mas foi marcado no mesmo horário, para evitar que um depoimento acabe influenciando no outro depoimento. Então, só para lembrar, reforçar que os dois depoimentos vão ser inseridos, incluídos dentro do inquérito da ABIN paralela, e o inquérito da ABIN paralela, só lembrando que a promessa da Polícia Federal é de que ele fosse concluído no final do ano passado, né? Ele teria que ter sido entregue esse relatório final ainda no ano passado. Isso não foi feito até hoje, travou nos últimos meses, mas há uma promessa de que seja concluído aí em breve. Então a gente vai ficar por aqui, Capês. Se tiver alguma movimentação, alguma novidade, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan com notícia para vocês. Muito obrigado, Janaína Camelo, com as últimas informações sobre o inquérito da ABIN paralela. João Belutti, dois assuntos diferentes, um inquérito só. Estão investigando o fato ou a pessoa? Tá bem confuso, né, Capês? A gente vê que hoje já é uma moda no Brasil, né, de inquéritos com objetos elásticos, nos quais você inclui, inclusive, fatos posteriores, né? Fatos que ocorreram depois você inclui no inquérito, como já virou moda no Brasil. Eu só espero que nesse depoimento não participe nenhum juiz do Supremo e nem opine sobre o depoimento, porque já é uma prática comum também opinar sobre essas coisas. Agora você vê que no governo Lula, né, essa volta do Lula trouxe junto consigo esse desarranjo institucional completo, né? Uma bagunça as instituições, uma mexe na outra. A própria ABIN, que a gente sempre mostra as imagens, sequer tem um letreiro completo, que é uma coisa visualmente vergonhosa, né, até para essa agência de inteligência. Agora você vê que dois temas misturados não fazem sentido nenhum. É evidente que a ABIN espiona, na minha leitura, né, numa suposição, espiona como as agências de espionagem fazem mesmo. Deve ter feito essa questão no Paraguai, que querendo ou não é o que os países um fazem contra o outro, até para defender os seus interesses, não que seja correto, é a prática, né? Uma coisa é o mundo idealizado, o dever ser, outra coisa é a prática. Agora, vazou que isso aconteceu. O governo Lula imediatamente falou os planos dessa operação hacker foram feitos durante o governo Bolsonaro, né? 100% das coisas que acontecem no governo Lula, se tem algum culpado, é o Bolsonaro e seus 4 anos de governo. Eu não sei o que vai dar desse depoimento, viu, Capês, mas
lamentavelmente está tudo num saco de gatos ali nesse inquérito da tal da ABIN paralela, que é mais uma, né, das narrativas contra o Bolsonaro, que era ABIN, vacina, baleia, embaixador, dormir na embaixada, golpe com algodão doce, e me parece que é só mais uma. Muito bem. Ellen Brau, como diria o saudoso narrador esportivo Silvio Luiz, o que só você viu? Não, vamos lá. Primeira parte, Alessandro Moretti, ABIN paralela, ABIN investigando inimigos do ex-presidente. Isso, de fato, tem que ser investigado, não é essa a função da ABIN. Agora, o segundo fato poucas vezes a ABIN cumpre a sua função. Quando ela cumpre, isso é vazado em uma matéria que é completamente antipatriótica, quer dizer assim, o Brasil está fazendo um acordo com Itaipu. Qual é a função da ABIN? E de qualquer agência, gente, de qualquer agência de inteligência. É justamente entender até que ponto o negociador com quem você está conversando vai ir nessa negociação. A ABIN estava fazendo o que a ABIN está ali para fazer, ou seja, investigando o governo do Paraguai para saber até que ponto ele iria na negociação em relação a Itaipu para que o governo brasileiro tivesse munição, tivesse informações suficientes para tomar as suas decisões. Como que isso vaza? E aí me preocupa porque parece que a gente está falando o seguinte, uma ABIN de Bolsonaro e uma Polícia Federal de Lula, e aí, de certa forma, elas entram em confronto, mas desde quando a ABIN é de um presidente e a Polícia Federal é de outra? Elas são instituições de Estado que deviam estar trabalhando para o nosso Estado. O que está grave aqui para mim, me parece, é esse vazamento. É isso que é grave. E que eu não consegui até agora entender de onde veio esse surgimento dessa reportagem. Quer dizer, as poucas vezes em que a ABIN faz o que ela está para ser feita, ela vem como uma denúncia muito grande. Isso parece bastante estranho. Diego Tavares, falta inteligência à agência de inteligência ou política está metida em tudo quanto é assunto, inclusive assunto estratégico? Pois é, Capês, eu acho que o concurso para a ABIN ainda não está pegando o X9 no psicotécnico, mas é só o que falta. Uma agência de inteligência, como a Ellen destacou aqui, deixar com tanta facilidade vazar informações de uma operação. Mas o que me chama mais atenção aí, e eu estava até aqui, enfim, conjecturando para saber quais seriam as intenções disso, é por que isso corre no mesmo inquérito que o inquérito da ABIN paralela. A existência de um inquérito da ABIN paralela em curso até os dias de hoje, para mim, já é uma aberração jurídica muito grande, já vista que o procedimento de inquérito ele tem que começar e ele tem que ter um fim. Ele precisa terminar ou se converter em processo ou ir para o arquivo, caso nada se constate. Mas você juntar fatos que não têm uma similaridade uns com os outros, parece que estão querendo jogar nas costas do governo anterior toda e qualquer irregularidade que exista no âmbito da ABIN, seja lá quem for o culpado, seja a conduta correta ou não. Então, me parece uma manobra para robustecer algumas narrativas, como trouxe aqui o João Bellucci, no caso aí a existência da ABIN paralela, que supostamente investigava adversários políticos do ex-presidente. É lamentável porque, com isso, dá essa aparência de que nossas instituições são instituições de governo, instituições de pessoas e não instituições de Estado, instituições permanentes, que garantem que, de fato, nós não tenhamos só o nome de democracia estampado em repartições públicas, mas que nós sejamos essencialmente uma democracia. Ana Beatriz Hirsch, a Ellen Brau colocou, e o Diego também, que existem dois assuntos separados. Primeiro, a espionagem durante as negociações de Itaipu e, segundo, uma suposta espionagem de adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa última já faz 2 anos, até agora ninguém viu indício nenhum, ou seja, só falação. E a segunda é o primeiro diretor de agência de espionagem que eu vejo ser punido por ter espionado. Pois é, Capês. A República Brasileira é uma coisa, às vezes, cômica, né? Eu aqui endosso o que disse a Ellen e o que disse o Diego, no sentido de que nós estamos vendo um enfraquecimento daquelas instituições que um dia foram aí das mais ilibadas que a gente tinha dentro do nosso governo, do nosso país, né? A ABIN, desde que eu era criança, para mim era uma coisa assim de outro planeta, como a Agência de Inteligência Brasileira. E, de repente, até a ABIN chega num ponto em que ela é questionada por fazer o seu próprio trabalho e ela é investigada por supostamente usar o seu próprio trabalho para fins que não em benefício do Estado. A gente não está falando aqui de governo, está falando de Estado. Então, assim, é mais um episódio que a gente traz aqui chateado, com dor no coração, porque é o tipo de
órgão, né, acho que de agência, que deveria estar imune a governos. Deveria ser além de quem está no governo do país num determinado momento. Porque o seu intuito, o seu objetivo deveria não depender de quem governa. E não é o que a gente está vendo agora e isso é muito prejudicial. João Belucci, uma pergunta para você com o comentário da Ellen Brown. Em 2013, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, espionou o mundo inteiro e descobriram. Chegaram a grampear a ex-presidente Dilma Rousseff, até a Angela Merkel, que era totalmente alinhada ao governo, na época, Barack Obama. Só que o presidente da NSA, eu não tenho informação de que ele tenha sido punido. Como é que você vê essa questão de estar se responsabilizando o presidente, o diretor da ABIN, por uma espionagem industrial, em algo, como a Ellen disse, que é estrategicamente importante para o Brasil? E misturar isso com outro inquérito do qual não se tem notícia de nenhum indício até hoje. Pois é, Capês, como foi bem colocado pelo Diego, me parece que essa questão foi para dar uma força, né, realmente uma ajuda no tal inquérito da ABIN paralela, porque seria natural que o Jair Bolsonaro fosse abastecido com informações de inteligência, assim como qualquer chefe de Estado. Se ocorria de um modo paralelo, que ele não confiava nas instituições, isso que se investigue, é o que me parece que era o objeto do inquérito, mas agora junta este outro e esse vazamento bastante esquisito, né, do trabalho da ABIN, ainda mais direcionando para a criação dessa ideia, né, da espionagem, apontando que foi durante o governo Bolsonaro para justamente empurrá-lo para essa questão do inquérito. Me parece mais uma dessas investigações esquisitíssimas que ocorrem no Brasil, nesse verdadeiro desarranjo das instituições que nós temos, uma instituição se metendo na outra e uma se colocando acima da outra e querendo fazer o trabalho das outras. Então, sim, é uma coisa bastante confusa e também não vejo como se a possibilidade de um freio de arrumação institucional no Brasil, vamos parar com essas narrativas agora e seguir em frente. O cenário me parece pior até no médio e longo prazo, Cabeça. Ellen Brown, eu não consigo imaginar o FBI brigando com a CIA. Pois é, mas aí tem uma questão importante, né? Por exemplo, você mencionou o Obama. Os democratas, em geral, nomeiam para as agências de inteligências republicanos. E vice-versa, tá? Por quê? Para que você tenha algum tipo de accountability e para que essa agência continue sendo de Estado e não de governo, né? Aqui, o que acontece é completamente diferente. Você tinha, então, uma ABIN do Bolsonaro, que, quando sai, precisa ser substituída. Aí você tinha... E assim, não quero acreditar que a gente tem, por exemplo, uma Polícia Federal de Lula. Eu não quero acreditar nisso, porque assim, faz 20 anos que a instituição da Polícia Federal foi totalmente renovada, passou por um quadro técnico, ganhou um respaldo da população imenso, né? Uma seriedade que outros órgãos, inclusive, muitas vezes não têm. Então, é muito ruim quando você vê isso acontecer. E me parece justamente por isso, quando você pontua, mas eu não vou ver ali o FBI brigando com a CIA, porque existe uma questão de Estado que até então era respeitada, né? Agora a gente não sabe como é que vai seguir, mas que até então era respeitada. E que me parece que, nesses casos, aí sim é um bom modelo para a gente poder aderir. Né? Agora, o Diego Tavares, o órgão que vazou essas informações, no que diz respeito à negociação com Itaipu, agiu no interesse do Paraguai, não no interesse do Brasil. Então, eu não consigo entender que tipo de política suicida é essa. Capês, novamente, a observância de todo o processo administrativo em cada instância do poder público brasileiro sendo vista como uma oportunidade eleitoral. Vou fazer isso para fragilizar o governo, vou fazer isso para fragilizar essa instituição que é comandada por um adversário político e nunca com o pensamento de termos, de fato, um Estado forte, um Estado com instituições sólidas e que aí sim, a partir desse Estado, nós possamos construir uma classe política melhor, uma classe política mais virtuosa. É um episódio muito triste sob todos os aspectos, como nós já discorremos aqui. Tem equívocos funcionais, tem erros gritantes do ponto de vista jurídico e tem também esse contrassenso patriótico de vazar uma ação de espionagem de uma agência de espionagem brasileira. É mais um daqueles capítulos que faz o brasileiro ter, por exemplo, uma síndrome de vira-lata em relação aos norte-americanos. Como você muito bem disse aqui, encaram as instituições de outras formas, independentemente de questões políticas, porque as instituições estão ali justamente para garantir um bom ambiente político.
Então, Ana Beatriz Hirsch, você concorda? Eu não vejo um americano criticar os Estados Unidos porque a CIA espionou alguém. Ficam quietos, né? Aqui no Brasil, essas tendências nossas de nos criticarmos, nos imolarmos, queremos ser mais realista que o rei, qual a sua avaliação? Capês, eu acho que vai um pouco de uma sensação de muitas pessoas de que elas preferem ver o outro se dar mal do que todo mundo se dar bem. Então, sabe aquela coisa que você fala assim, poxa, não foi o meu candidato que ganhou, mas eu espero que ele faça um bom governo porque isto também vai me afetar? Eu acho que tem um pouco disso, de muitos acabarem sempre torcendo para que o outro se dê mal, para que o outro seja acusado de corrupção, para que o outro se enfraqueça, ao invés da gente tentar se lembrar que, independentemente de quem está governando, nós somos os governados. E é a gente que sofre as consequências diárias de um governo, seja bom ou seja ruim. Quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que eles têm tanto um sentimento de patriotismo, que é muito maior do que o nosso, até pela história, né? Pela estrutura histórica dos dois países, mas eu acho que existe também um pouco mais de conscientização a respeito de que quem está no governo tem que governar para todos. E eu não estou dizendo, nossa, nós somos errados, nós que não sabemos ser governados. Não é isso, porque eu acho que muitas vezes os nossos governantes também não deixam isso claro e fazem acenos muito específicos para determinadas camadas da população, quando eles deveriam estar sempre falando pelo todo ou pelo menos pela maioria, né? Ali falando isonomicamente. Mas me parece um pouco disso, assim, de você torcer mais para o outro se dar mal do que propriamente para todo mundo ir adiante. Pois é. E nos Estados Unidos, quem foi o responsável pelo vazamento da espionagem da Agência Nacional de Segurança, da NSA, era o Edward Snowden, que é considerado um traidor, não um herói.